Em nosso estudo de hoje é a lição 16 do livro Palavra da Vida Eterna. Na senda do Cristo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Palavras de Jesus que estão no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44. O caminho de Jesus é de vitória da luz sobre as trevas e por isso mesmo repleto de obstáculos a vencer. Senda de espinhos gerando flores, calvário e cruz indicando ressurreição. O próprio Mestre, desde o início do apostolado, desvenda às criaturas o roteiro da elevação pelo sacrifício. Sofre renunciando ao divino esplendor do céu para acomodar-se à sombra terrestre da estrebaria. Experimenta a incompreensão de sua época, auxilia sem paga, serve sem recompensa, padece a desconfiança dos mais amados. Depois de oferecer sublime espetáculo de abnegação e grandeza, é içado ao madeiro por malfeitor comum. Ainda assim, perdoa aos verdugos, ouvida as ofensas e volta do túmulo para ajudar. Todos os seus companheiros de ministério, restaurados na confiança, testemunharam a boa nova atravessando dificuldade, luta, martírio e flagelação. Inúteis desse modo, nos círculos de nossa fé, os petitórios de protecionismo e vantagens inferiores. Ressurgindo no Espiritismo, o Evangelho faz-nos sentir que tornamos a carne para regenerar e reaprender. Com o corpo físico, retomamos nossos débitos, nossas deficiências, nossas fraquezas e nossas aversões. E não superaremos os entraves da própria liberação, providenciando ajuste inadequado com nossos desejos inconsequentes. Acusar, reclamar, queixar-se não são verbos conjugáveis no campo dos nossos princípios. Disse-nos o Senhor: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso não quer dizer que devamos ajoelhar em pranto de penitência ao pé de nossos adversários, mas sim que nos compete viver de tal modo que eles se sintam auxiliados por nossa atitude e por nosso exemplo, renovando-se para o bem, de vez que, enquanto houver crime e sofrimento, ignorância e miséria no mundo, não podemos encontrar sobre a terra a luz do reino do céu. Quando a gente começa a observar essa trajetória do Cristo, e que a gente tem a notícia, através da doutrina espírita, de que todos fomos criados simples e ignorantes, e que um dia chegaremos a todos à perfeição, a gente tem a sensação de que um dia a gente vai estar lá na frente, e olhando para trás e procurando ver melhor como é que foi todo esse início. Porque o que é esse início? Imagina só, o espírito recém-saído da mão do Criador, ainda vivendo muito ainda o ego, a vaidade e o orgulho, vivendo inicialmente a vida puramente instintiva e começando a buscar agora a razão através da inteligência. Depois buscando a moralidade. A gente começa a ver que esse quadro educativo ele vai estar presente em todos os mundos que são primitivos, em todos os mundos que são iguais ao nosso. Vai ter sempre alguém lá da frente, né? Alguém que já chegou à perfeição, alguém que já tem essa compreensão, vindo para cá para mostrar o exemplo, como foi o Cristo. E como é que foi a tarefa do Cristo? Ele bota aqui, o caminho de vitória da luz sobre as trevas e por isso mesmo repleto de obstáculos a vencer. Então ele bota aqui, ó, o que vai ter para a gente? Ó? Senda de espinhos, gerando flores, calvários e cruz, indicando ressurreição. Espinho, calvário e cruz. E ele ainda coloca para a gente o seguinte, né, depois que ele vem falar aqui sobre a trajetória do Cristo, né, que foi incompreendido e continuou auxiliando, servindo, e que depois foi entregue ao madeiro por um malfeitor comum, ele chama a atenção de todos nós outros. Ele fala para a gente assim, todos os seus companheiros de ministério, restaurados na confiança, testemunharam a boa nova, atravessando dificuldade e luta, martírio e flagelação. Todos, sem exceção. Porque é interessante, gente, né? A gente faz um esforço muito grande para viver como homem do mundo. Mas, por exemplo, o simples fato
por exemplo, fazer esse vídeo todo dia de manhã. Parece que, aos olhos de outras pessoas, isso torna a gente diferente de alguma maneira. E começa a vir as críticas, aqueles comentários, mas logo mas fulano não é desse jeito, não fez isso um dia. Tenta pegar assim, aquele lado mais obscuro nosso e querer colocar em evidência para dizer que a gente não tem merecimento para estar fazendo um vídeo como esse, para estar fazendo trabalhos como esse. E Emmanuel faz questão de estar sempre colocando ainda assim, a gente tem que perdoar os verdugos, olvidar as ofensas, ainda volta do túmulo para ajudar, né, porque ele fala do Cristo. Vai receber as críticas mesmo. Só que ele vem chamar a nossa atenção para uma coisa, né, que dessa vez agora, dos círculos de fé, é inútil sempre para a gente, olha o que ele bota aqui, ó. Inútil desse modo nos círculos de nossa fé, petitórios de protecionismo e vantagem inferior. Gente, ninguém vai ter esse protecionismo e vantagem inferior. O protecionismo, ele acaba existindo sim, né? E a vantagem que a gente tem é de agora estar trabalhando da maneira correta e estar sendo envolvido por esses espíritos que são trabalhadores também. Agora, com relação às dificuldades do mundo, elas vão se acentuar, as críticas chegarão, as provocações chegarão, os espíritos, eles parecem que eles ficam observando a gente o tempo todo e sabem onde está o nosso ponto fraco para estar ali, ó, o tempo todo estimulando o nosso ponto fraco para que a gente simplesmente não caminhe. Mas você fica, mas com que interesse é isso, gente? É porque todo mundo vive a porta larga, que lá no Evangelho diz que é a porta da perdição. Se você começa a tomar uma porta estreita que faz com que você se diferencie de todo mundo, as críticas virão, né? E os desafios virão. Além disso, como você está tomando a iniciativa de agora dar um roteiro para a sua vida, a espiritualidade amiga também vai dar a oportunidade também de você reparar os males que você praticou. Então aí as pedras do caminho vão aparecer mesmo, e vão aparecer com a finalidade útil. Aí não adianta a gente ficar, meu Deus, afasta de mim, me proteja de fulano. Não. Isso faz parte da programação daqui da Terra, de todos nós que vivemos aqui na Terra. Quando a gente chegar lá nos mundos regenerados, nos mundos, né, ditosos, quando a gente estiver nesse ponto de não reunir mais requisitos para estar frequentando o mundo igual a esse, está indo para moradas mais bem-aventuradas, e às vezes a gente fala dessa maneira e as pessoas que estão ouvindo ficam, mas esses espíritas são loucos? Não, eles descrevem para a gente como é que são esses mundos, e são mundos muito melhores da gente viver, muito melhores de viver, porque alguma das paixões que a gente tem aqui na Terra, a gente não vai ter mais lá, na grande maioria dos homens, e o principal aqui é que a gente vive em contato uns com os vícios dos outros, sofrendo as consequências desses vícios. Lá esses vícios serão bem menores, ainda não vai ser perfeito, ainda não, mas será um lugar bem melhor de se viver. Então ele bota aqui pra gente, ressurgindo no Espiritismo, o Evangelho faz-nos sentir que tornamos a carne para regenerar e aprender. E com o corpo físico, esse corpo aqui, a gente retoma nossos débitos, deficiências, fraquezas e nossas aversões. Tá? Então, ele vem chamar a nossa atenção aqui para uma coisa, né? Isso vai voltar junto com a gente, Não superaremos os entraves da própria liberação providenciando um ajuste inadequado com nossos desejos inconsequentes, não. Acusar, reclamar, queixar-se não são verbos conjugáveis no campo dos nossos princípios. Não vou ficar acusando, reclamando, não é? Agora, é claro, né, gente? A gente fica recebendo tanta crítica que, às vezes, essa retirada estratégica, ela é boa, sim. Para a gente não entrar no campo da depressão, não entrar no campo, às vezes, do revide. Enfim, é boa. Mas a gente tem que pensar nisso. A gente tem que... não é que a gente vou ficar pedindo, acusando, reclamando, me queixando o tempo todo. Não, é só fala para a gente, amai os vossos inimigos, e termina de maneira maravilhosa. Não é que a gente vai ficar aos pés dos nossos inimigos, não. Mas que eles se sintam auxiliados por nossa atitude, renovando-se para o bem. Que frase maravilhosa de Emmanuel. Jesus nos abençoe hoje e sempre.